Oi, oi, oi. Oi, pessoal. Então, a gente vai apresentar, né, as tecnologias iOS focadas em minimização, né, dos problemas em desastres naturais e também promover o bem social. Aqui passa pra frente. Então, o nosso grupo é composto por 5 pessoas, nós 5 que estamos aqui. E, para começar, né, como eu disse, a gente começou pensando no bem social. Bom, para contextualizar para vocês, a gente é da Apple Developer Academy, a gente produz projetos dentro desse espaço. E lá a gente tem muita oportunidade de desenvolver diversos produtos. E dessa vez a gente desenvolveu focado no bem social. E dentro desse projeto, a gente faz diversas perguntas. A gente começa até mesmo perguntando o que é bem social. Então, a gente começa realmente do embrião, daquele momento bem específico, até desenvolver realmente o projeto. E, com isso, a gente encontrou o ponto focal, que são os desastres naturais. A gente viu que os desastres naturais, eles têm muito ao que ser atacado, porque ele acontece no mundo inteiro e causa diversos prejuízos, como a gente pode ver, né? No mundo inteiro acontecem desastres como esses ou esses, e muitas vezes a gente não se coloca nesse lugar pensando o que eu posso fazer nesse momento, o que eu poderia fazer nesse momento. Então, se torna momentos totalmente imprevisíveis, né? Totalmente inesperados. Então, é muito importante a gente estar preparado para esses momentos, e a gente percebeu isso durante a pesquisa. Além disso, a gente viu alguns dados. Então, o número de desastres naturais aumentaram quase 75% nas últimas 2 décadas. Então, isso aumentou exponencialmente esses desastres. Além disso, só no ano de 2023, 250 bilhões de dólares foram causados, né, em prejuízos por conta de desastres naturais. Além disso, né, o Brasil não ficou de fora desses dados. Só no ano de 2023, também 1.661 desastres ocorreram. Então, a gente também está nesse ponto focal onde desastres naturais podem ocorrer. Muitas vezes a gente não pensa, porque a gente está aqui no Distrito Federal, em Brasília, e não acontece muitas vezes desastres, e isso deixa a gente um pouco descansado, mas ele está aumentando cada vez mais. Um ponto focal da nossa pesquisa também foram as Filipinas. Ela é o segundo país no mundo que mais ocorre desastres naturais, mas em questão de área é a que mais ocorre desastres. Então, a sua área, por ser pequena, acontece diversos desastres. Dentre eles estão as erupções vulcânicas, terremotos, furacões, tufões. Então, é realmente um país que sofre bastante com perdas por conta de desastres naturais. No ano de 2013, aconteceu um desastre que foi bem marcante para aquele país. Em uma de suas ilhas, um tufão acabou devastando então aquela ilha. E, como a gente pode ver nas imagens, ficou totalmente devastada. E era tantos mortos, foram mais de 10 mil mortos, que as pessoas não conseguiam andar nas ruas por conta do cheiro dos corpos. Então, não é apenas a destruição estrutural que os desastres causam, mas a destruição de vidas, né? E para validar todo o nosso processo de pesquisa, a gente fez uma entrevista com um cara muito importante para a gente, né? O nome dele é Alan, ele é agente de segurança da ONU. Ele, em 2014, ele trabalhou em Serra Leoa, combatendo o ebola, quando teve toda aquela epidemia lá. Então, ele tinha propriedade para falar para a gente o que estava acontecendo, como os desastres naturais impactavam a vida das pessoas. E a gente tirou muitos insights, muitos resultados legais dessa entrevista, que a gente que comprovou muitas ideias que a gente já estava pesquisando e também nos deu novas ideias para a gente pesquisar e solucionar também. Então, dentre os insights que ele deu para a gente, o primeiro é que existe muita falta de preparação na hora dos protocolos, de como você vai discorrer durante o desastre natural pelos moradores locais. Então, eles não têm muita preparação para saber como eles vão agir. O segundo mais de 60 países eles têm alertas, sistemas de alertas e precários ou até inexistentes. Então, os países eles não se cuidam da forma que deveriam ou da forma correta para que
eles minimizem todos os desastres naturais e todos os problemas que existem. E o terceiro insight é que existe muita falta de informação sobre aquele desastre natural após o ocorrido. Pelo fluxo que existe de internet e de coisas novas surgindo todos os dias, é muito mais difícil você se manter atualizado sobre alguma coisa que aconteceu naquela sua região, nos locais de mídia mais globais, né? Então, nos jornais, tudo. Eles podem até passar essas notícias, mas não vão ser diárias e sendo atualizadas com o tempo. Então, esses foram os nossos 3 principais insights. E pensando no nosso público-alvo, além da gente atender esses moradores locais das cidades, de onde vai acontecer esses desastres naturais, a gente quis estender mais para pessoas que vão ser turistas, pessoas que vão estar viajando em outros locais que são locais de risco, e eles precisam também estar alertas e estarem se cuidando, e também pessoas que vão ajudar em ajudas humanitárias, né? Pessoas que vão trabalhar para recuperar aquele local que aconteceu um desastre natural. Então aquela pessoa também precisa ter esse tipo de informação e ser atendida de uma forma específica. Então a nossa solução, ela junta esses três público-alvos. E aí, daí que surgiu o Localert, que é um aplicativo, o melhor aplicativo, mais adequado para essas situações, para que as pessoas se previnam e também possam agir de forma correta durante situações de emergência. Então, começando pelo design e a UI, o aplicativo ele tem o objetivo de alertar a pessoa assim que ela olha o aplicativo. Então, a gente usou 2 estados para representar quando está em emergência e quando está tudo bem. Além de ter o Light e o Dark Mode, né, como a gente pode perceber, existe o modo de emergência, que a tela fica avermelhada, e o modo normal, em que ela fica azulada, assim, normal, né? O app segue o seu fluxo normal. E na tela de emergência, a tela fica travada em apenas um ponto focal, né, que é o checklist e o protocolo que a pessoa deve seguir. Mais para frente a gente vai ver mais especificamente sobre. Mas é para justamente a pessoa focar no que está acontecendo naquele momento. Então, quando ela percebe que está acontecendo um desastre, a tela fica vermelha e alerta qual desastre está ocorrendo. Bom, falando sobre as funcionalidades do aplicativo, o ponto principal é que todo o nosso aplicativo ele gira em torno da localização do usuário. Então, se você estiver viajando, como é o caso do turista, o nosso aplicativo vai se adequar a essa nova localização. Ele tem dados climáticos da localização, tem notícias relacionadas a desastres naturais que são abertas diretamente no aplicativo e números de emergência de mais de 80 países que também são abertos pelo aplicativo. Falando um pouco agora da parte do mapa, essas informações elas são puxadas de uma empresa que mapeia desastres naturais, e para tornar possível a gente conseguir posicionar cada ponto no mapa para informar ao usuário onde está acontecendo o desastre, nós pegamos as descrições de cada um desses desastres e passamos por uma inteligência artificial que ela filtrou e retornou a longitude e a latitude de cada ponto afetado pelo desastre. Então foi possível posicionar cada um dos pontos. Quando o usuário entrar dentro de uma dessas áreas circuladas, essas áreas são monitoradas, então o usuário ele vai receber uma notificação indicando que ele está em uma zona de risco. E dentro dessas zonas de risco, elas vão controlar toda a interface do aplicativo, trocando ela para o respectivo desastre que o usuário está sendo afetado naquele momento. Tornando a interface... Volta lá, assim vai se tornar a interface, priorizando o desastre que está afetando a pessoa naquele exato momento, para tornar mais fácil a passagem das informações em uma situação de risco. Bom, basicamente o nosso aplicativo ele também tem, a gente fez, né, uma seleção de protocolos, um protocolo para cada desastre natural, segundo a nossa pesquisa, e basicamente tipo, ele é feito de uma forma a ser muito simples, a ser tipo, realmente um negócio que a pessoa pode ir ver, né, vai ter um título, uma descrição e uma imagem, sempre direcionados ao usuário médio. O nosso objetivo é que tipo, a pessoa consiga ver passo a passo o que ela precisa fazer para lidar com aquela situação de desastre natural. E aí, agora a gente também tem a nossa versão do iPad. A nossa versão do iPad, ela meio que resume, né, todas as telas
do iPhone, de uma maneira a otimizar o espaço que a gente tem extra do iPad. Então a gente tem ali o mapa, a gente tem o dashboard ali, a gente tem os protocolos ali, as notícias e os números de emergência no canto inferior direito. E aí a gente também tem uma funcionalidade extra, né, que não vai estar dando para mostrar por causa que é um PDF, mas na apresentação original teria. Mas tipo, basicamente tipo, é uma função onde você consegue organizar um abrigo. Então você consegue, a partir, né, de uma tabela, como se fosse uma planilha, você consegue tipo, organizar, né, os suprimentos, o estoque do abrigo que você está lidando, né, no desastre natural e atribuir funções, sempre usando uma tabela, uma planilha. Durante a nossa pesquisa, a gente descobriu que uma das coisas que é bastante complicado na hora de você lidar, né, com o desastre natural através de um abrigo é justamente essa questão de desorganização mesmo. Então, a gente fez isso nesse sentido. Pode passar. E aí você passa de novo. Passa de novo. Aí, tipo, a gente também fez traduções do nosso aplicativo. Então, a gente teve o português, né, que é a nossa linguagem padrão. Aí, depois a gente traduziu para o espanhol e para o inglês, porque tem muitos falantes nativos. E a gente escolheu japonês, filipino e indonésio, porque são lugares, né, são linguagens de lugares que existem muitos desastres naturais. A gente teve exemplo do Japão, das Filipinas e da Indonésia. Teve muitos desastres naturais nesse sentido. Então, a gente fez o nosso aplicativo em 4 semanas e assim que a gente publicou na App Store, ele já entrou no Top Charts da App Store, né? Pode fazer a próxima. Na posição de 64, né, de aplicativo de notícias, ficando na frente de portais famosos como o da Veja e o da Metrópole. Agora, falando mais um pouco sobre as nossas futuras implementações, a gente teve algumas reuniões recentes com alguns órgãos públicos brasileiros e a nossa base de dados ela vai aumentar agora, então isso possibilitará a gente a analisar de forma mais detalhada cada região e conseguir criar isso de forma mais micro para as pessoas e não só mais assim em visão de mundo, né, como está sendo agora, mas colocando como zonas de risco de alagamento aqui mesmo em Brasília ou até mais informações sobre o escopo América Latina no geral. Bom, e aí agora, outras funcionalidades que nós temos, que nós teremos no futuro, seria a parte da família, né? A área da família, que vai conter a digitalização de documentos e o compartilhamento de localização entre esses membros da família, caso esteja acontecendo algum desastre natural ali, para você conseguir colocar os seus ali, a sua família sempre em primeiro lugar. Nós também vamos ter a funcionalidade de SOS, Save Other Stories, que é para quando você está em risco iminente de vida, você conseguir emitir alertas para pessoas que estão próximas a você, para elas conseguirem te ajudar. E implementações que a gente quer fazer na parte do iPad, que ele possa ter mais atribuição de tarefas. Então, o iPad, como o Caio já explicou, ele tem todas essas funcionalidades de organização de um abrigo, onde a pessoa da ajuda humanitária vai poder organizar todas essas questões e também a gente poder atribuir tarefas a outras pessoas dentro do iPad. Além disso, a comunicação entre abrigos, a gente quer tornar isso possível através realmente de uma pessoa que tem outro abrigo na mesma cidade ali, onde aconteceu algum desastre natural, e ela pode saber o que aquele abrigo está precisando, o que o meu abrigo precisa, e a gente poder se comunicar e gerar essa colaboração, entende? Entre todos esses papéis. E além disso, o cadastro de voluntários, que vai ser pessoas que querem ajudar nessas horas, que vem muita gente, a gente descobriu isso nas nossas pesquisas, vem muita gente querer ajudar e a gente precisa organizar essas pessoas em papéis pontuais. Então a gente quer também trazer essa funcionalidade para dentro do iPad, para que a gente possa tornar todo o nosso aplicativo mais completo e ajudar mais pessoas o possível. E, gente, esse é o Localert. Muito obrigado, já está disponível na App Store, vocês podem baixar e a gente vai disponibilizar aqui o link para vocês. E esteja seguro com o Localert. Muito obrigado. Agora, se vocês quiserem
fazer alguma pergunta, a gente vai abrir para vocês, tá bom? Então, quem quiser, é só levantar a mão aí que a gente entrega o microfone e a gente responde para vocês. Tudo bom, gente? Que bom ver vocês aqui, ver vocês de novo. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu queria dar parabéns para vocês. Falar que a gente está muito orgulhoso de ter uma iniciativa tão bacana e desenvolvida de forma tão competente. E falar para vocês se prepararem aí, porque nós vamos sim, já fui sinalizado, nós vamos sim conseguir acesso às bases de dados do Brasil, tá? Senadem, hein? Alguém mais? Quer fazer isso? E aí, pessoal? Bom, achei a ideia de vocês bem interessante, principalmente para ajudar bastante, né? Seria um aplicativo desse para organizar e coordenar as comunidades ali na hora da emergência. Vai ser de uma baita ajuda, mas pensando assim, num contexto mais técnico, não é todo mundo que possui o iOS, né? Vocês pretendem futuramente fazer uma comunicação com outros aplicativos em Android, por exemplo, ou fazer o aplicativo em Android, fazer essa integração? Realmente, essa tecnologia só está disponível no iOS, por enquanto, mas é justamente porque a gente trabalha na Apple Developer Academy, então lá a gente desenvolve tecnologias iOS, mas obviamente, como a gente vai receber mais informações e, né, informações de vários cantos, a gente pretende aumentar também os dispositivos, né, trazendo também para o Android. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Trabalhando com iOS, com as novas tecnologias, vocês pretendem introduzir lógicas de machine learning, inteligência artificial, para poder trazer uma possível detecção de desastres naturais, por exemplo, porque você consegue detectar previamente um desastre natural, por exemplo, um tsunami, que ele vem decorrente de um terremoto em alto mar. Vocês pretendem colocar isso no aplicativo para você poder ter com preparação prévia, você conseguir fazer uma melhor distribuição de recurso, de abrigo e por aí vai? Antecipar, né? Bom, a ideia é que sim, só que para isso a gente precisa ter acesso a esses dados, né, vindo do terremoto, e a partir do momento que a gente realmente tiver esses, a gente consegue fazer essa previsão. E aí, mas está realmente no nosso plano, sim, ter cada vez melhorar essa questão, né, e conseguir prever cada vez antes. A gente tem, no início do nosso aplicativo, a gente queria agir em todas as fases do desastre natural, desde a prevenção até a parte da resposta. Então, isso está realmente dentro do nosso alvo. Beleza, mais um aqui. Opa, boa tarde. Minha pergunta é sobre o sistema de alerta. Quando tem um desastre natural iminente, apenas fica uma notificação no celular ou é algo mais sonoro para a pessoa realmente ter uma noção que está acontecendo naquele momento? Não, a princípio é só... Não, a primeira parte é só a notificação para a pessoa realmente entender que... É porque a gente tem um sistema que se chama Push Silent Notifications. Que isso é? Quando o banco de dados sofrer alguma alteração, todos os aplicativos eles vão iniciar em segundo plano por 30 segundos e vão baixar todos esses dados. Aí ele vai fazer uma varredura e vai verificar se você está ou não dentro de uma área de desastre. Caso você esteja dentro de uma área de desastre, você vai ser notificado e toda a interface dele vai trocar e vai te passar as orientações do que você deve ser feito mediante o desastre que está acontecendo naquela localidade. Muito bem, mais alguém? Beleza, Alexandre. Mais uma perguntinha aí para o pessoal acho que é para o pessoal do design e para o pessoal da tecnologia, né? Acho muito bacana essa funcionalidade de você ter o modo normal e quando você entra numa zona de desastre natural, a interface ela fica inclusive limitada, né? Pelo que eu entendi, né? Você tem que seguir ali determinados protocolos ali, checklist, etc. Cada localidade está propensa a um tipo distinto de desastre natural, né? Então, vou dar um exemplo aqui, já que a gente está em Brasília, a gente não tem furacão, terremoto, mas a gente tem alagamento de tesourinha e outras coisas do tipo. É possível
que uma única instância do aplicativo instalado no aparelho, quando eu viajo para as Filipinas, tem uma interface adequada ao tipo de desastre natural que está lá. E quando eu estou em Brasília, a mesma coisa, eu tenho ali outros tipos de desastre natural sendo mapeados? Então, isso é possível sim. Como a gente faz toda essa questão com a localização do usuário, a gente pode trazer interfaces personalizadas e dados personalizados de acordo com a localização dele. Então, se ele estiver na Filipinas, a gente pode trazer protocolos que são mais propensos a acontecer nas Filipinas ou em Brasília. Então, a gente pode sim trazer mais detalhes, né, de UI e também de design para essa parte. Então, calma aí, rapidinho. A gente também tem os números, né, de emergência e todas as notícias que elas já fazem isso de uma forma por background, né? Então, onde você estiver, se você estiver na França, os números de emergência da polícia, da ambulância, eles vão ser daquele país, e também as notícias que a gente disponibiliza no aplicativo, elas vão ser francesas. Então, isso a gente já faz durante essa parte, mas a gente também pode fazer na questão de UI. É que, como foi falado antes, a gente também usa ilustrações para mostrar para as pessoas. Então, o protocolo é uma frase de ação bem simples e uma ilustração. Então, as ilustrações, elas também podem se adaptar a esses momentos, né? De, caso você esteja em Brasília, seja um alagamento, por exemplo. Então, elas podem ser mais diretas nessa questão do design também. Maravilha. Isso foi mais do que uma pergunta, foi uma provocação. Para quem sabe, vocês possam fazer essas adequações aí nas próximas versões. Boa tarde, pessoal. Vocês informaram de um possível sistema de SOS futuramente, né? No caso, a pessoa apertar um botão, por exemplo, e quem está próximo conseguir visualizar onde ela está, né? Vocês pensam, talvez, em futuramente fazer uma integração com os sistemas de segurança do Estado, por exemplo, que quando a pessoa apertasse o botão pudesse acionar algum sistema de emergência, por exemplo? Então, o que a gente tem agora no que diz respeito ao sistema de emergência é um sistema onde, tipo assim, na tela inicial é possível, tanto no modo quando você está no desastre natural, quanto no modo onde você está no modo de emergência ou no modo normal, você tem acesso ali aos números de emergência. Então, dependendo de cada... A gente esqueceu de falar isso, inclusive, mas dependendo de cada país que você tiver, existem 3 números de emergência que estão disponíveis e eles vão variar de acordo com o país que você está. Então, aqui no Brasil é um, lá nos Estados Unidos é outro e por aí vai. Então, é isso que a gente tem agora com relação a isso. No futuro, o que a gente está planejando fazer é esse sistema que a gente falou, né, do botão e acionar pessoas perto. Mas é uma coisa assim possível a gente fazer um botão que pode alertar imediatamente, né, a algum órgão competente do governo, mas por enquanto é isso que a gente tem. Oi? E além disso, né, igual o Caio falou, a gente planeja colocar dispositivos, Apple também, que a gente pode sincronizar e mandar esses alertas, mesmo se a pessoa não apertar o botão, entende? Então, às vezes, a gente pode monitorar os batimentos cardíacos dela e também toda essa questão de saúde que o Apple Watch já traz, e a gente mandar esses alertas de forma automática, caso a pessoa seja avaliada que não está bem. Então, tem essas duas possibilidades, como o Caio falou, você apertar um botão e a gente notificar órgãos públicos, ou também ser algo automático a partir de dispositivos de monitoramento da pessoa. É isso. Beleza? Mais alguém? Muito bem, rapaziada. Opa, tem mais um aqui. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pelo aplicativo, muito legal mesmo. Eu tenho uma dúvida. O aplicativo funciona offline? Porque eu vi que vocês pegam pela localização, né? E fazem background ali, ficam atualizado pelo banco as informações. Eu queria saber se, geralmente, quando tem um desastre, a primeira coisa que vai embora é a internet. Aí eu queria saber se funciona offline esse app. Sim,
Inicialmente não, quando você abre a primeira vez o aplicativo, ele não funciona de forma offline. Mas se uma pessoa que fale a sua língua abrir primeiro que você, ele já vai ter baixado todos esses dados, tanto de desastres e tanto de notícias, e aí ele vai rodar isso de forma offline. A partir daí, até a próxima vez, que tem um certo tempo ali que ele espera com um timer para ele poder recarregar isso de novo. E aí é sempre assim. Quando chega a hora de recarregar, a primeira pessoa que abrir o aplicativo, ela popula todo o nosso banco de dados e aí ele é só puxado de forma offline depois. Muito bem, rapaziada. Vamos encerrar por agora, que nosso tempo já expirou. Essa rapaziada é da Universidade Católica de Brasília, a Academia EPO. Tem 10 anos que essa academia está dentro da Católica. E nós temos vários projetos. Esse é um exemplo deles. Muito obrigado, rapaziada. Uma salva de palmas para essa rapaziada aí. Alexandre, vamos...